Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso grupo aqui de estudos de jurisprudência, de informativos. E eu vou dar continuidade aqui a um estudo que eu comecei. Esse é o terceiro vídeo do estudo do informativo de jurisprudência número 27. Nós paramos aqui neste julgamento aqui. O julgamento que nós comentamos antes foi esse aqui, do exame criminológico, que houve uma modificação legislativa, sucessivas modificações legislativas, né? E está no finalzinho do vídeo 2. Esse é o vídeo 3 e eu pretendo encerrar o informativo aqui, informativo com 36 páginas, são julgamentos substanciosos e precisou ser dividido em 3 vídeos. Vamos lá. Destaque aqui do nosso julgamento. O comparecimento espontâneo da vítima. Minha canetinha não está funcionando. Vamos lá, agora ela vai funcionar. O comparecimento espontâneo da vítima, à delegacia e o registro de ocorrência policial são suficientes para caracterizar a representação exigida para a ação penal no crime de estelionato. Veja só. A representação é um requisito, essa representação é um requisito de procedibilidade para a ação penal, ok? Requisito de procedibilidade. E a razão de decidir deste enunciado que eu acabei de ler é que o Superior Tribunal de Justiça compreende que o atendimento formal deste requisito de procedibilidade, ou seja, o momento no qual nós entendemos que processualmente ele se fez presente, é extremamente aberto a formas de realização que não sejam, digamos assim, estanques. Não é necessário que a pessoa pegue um papel, assim, está aqui, ó, a representação está aqui, passada em cartório. Essa formalidade, ela pode se dar por meios outros que não apenas o registro formal da condição de procedibilidade e da representação, que é inclusive o que está lido aqui, ó. Está dito aqui: a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a representação, como condição de procedibilidade, dispensa formalismo excessivo. O que é uma condição de procedibilidade, pessoal? É um pressuposto para o exercício da pretensão persecutória penal, né, que a lei impõe para determinados crimes. Ponto. Alguns crimes, para que a ação penal tenha seu start, é preciso que a vítima dê o ok. Ok, pode dar, né? Às vezes você não quer sair de casa e diz, eu vou perguntar primeiro se minha esposa deixa eu sair. Eu quero ir, mas deixa eu ver se minha esposa quer que eu vá. Ou seja, você vai ali ter a sua condição de procedibilidade para o seu programa que você deseja executar. Então, basicamente, é algo assim, né? Algo próximo ao nosso cotidiano. Se a sua esposa balançar assim com a cabeça, qualquer coisinha ali que ela faz, não precisa assinar o papel, né? Enfim, imagino que seja assim, né? Ou então, imagina uma criança que pede ao pai, pai, eu posso fazer isso, tá? Então, é o ok, né? Tá, tô de acordo. Então, esse tipo de acordo, esse tipo de representação, embora tenha esse nome representação, quando tem esse nome representação, a gente associa a coisa mais formal, né? Mas não precisa ser tão formal assim. Vamos ver aqui. Bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima, a qual pode se materializar por meio de registro de ocorrência policial, comparecimento espontâneo à delegacia, depoimentos e demais atos que revelam interesse no prosseguimento da ação penal. A sexta turma já decidiu que a representação não exige forma específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima no sentido de autorizar a persecução penal. Uma manifestação oral ou de conduta, né, que consiste, por exemplo, no comparecimento à delegacia para registrar a ocorrência, que fique ali registrada. Olha, fulano esteve aqui e disse, tá? Isso já é suficiente para dar esse ok. Então, não fiquem em mente com o peso da expressão representação da vítima, como se fosse a representação, representar alguém, a gente já pensa em algo de papel passado, mas não é algo de papel passado. Então vamos para o próximo julgamento. Vamos lá para o próximo. Isso aqui é tranquilo, né?
Destaque do próximo julgamento: a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, além dos pretextos relacionados ao tráfico, demonstram dedicação à atividade criminosa, não fazendo jus à figura do tráfico privilegiado, né? Essa figura do tráfico privilegiado, pessoal, ela tem por finalidade, né, prestigiar, especialmente, isso é muito comum, infelizmente é muito comum, né? Eu tenho uma pessoa próxima que trabalhou em fronteira, tanto na fronteira norte do país, como no Mato Grosso do Sul. Então, é comum se pegar pessoas muito jovens, né, que às vezes até trabalham, porque quem trafica droga às vezes tem uma atividade ilícita, Então, pega uma pessoa que desenvolvia algum tipo de trabalho formal na atividade ilícita do traficante e ela pega, leva essa droga ali, então uma coisa eventual, né? Você coloca que são as chamadas mulas. Eu não gosto dessa expressão, acho essa expressão horrível, né? E ela é tão ruim que eu nunca consigo esquecê-la. Mulas do tráfico. Mulas, né? Uma coisa, de fato, expressa algo que é realmente muito triste, mas é uma expressão horrorosa. Mas as mulas do tráfico, né? Então, o tráfico eventual, aí assim, a jurisprudência e a lei constroem uma forma de tratamento mais privilegiado para esse tipo de figura dentro nesse contexto, nessa circunstância que seriam as mulas do tráfico, que aí traz a história do tráfico privilegiado, né? Que são exatamente as pessoas que praticam o delito de forma eventual, assim como as denominadas mulas do tráfico, que realizam o transporte de drogas em pequenas quantidades. Em pequenas quantidades por quê? Porque como ele é realizado de forma eventual e muitas vezes pela primeira, segunda, terceira vez no máximo, o traficante não confia a esse tipo de figura grandes quantidades de droga, justamente temendo prejuízos grandes financeiros, né? Agora aqui se você encontra no contexto vários tipos de droga, maconha, cocaína, etc., pretextos, instrumentos de crime diversos, às vezes muito caros, né, que fazem relacionar aquele que está levando a droga consigo como alguém que se dedica à atividade criminosa, fica afastado da figura do tráfico privilegiado, justamente porque houve uma confiança da organização criminosa maior naquela figura de transporte da droga. Então afasta a figura da mula, né? E aqui é bem tranquilo aqui, né? Ó. Nos casos dos autos, além da quantidade e diversidade de drogas na residência do réu, merece consideração os demais objetos que estavam no local, tá? Como balança, faca, estilete, tesoura. Então não era alguém que estava ali perdido, não. Tá? Nesse contexto, ainda que não se considere a condenação do réu pelos nos termos do termo tal, essas circunstâncias demonstram a dedicação à atividade criminosa, não fazendo jus à figura do tráfico privilegiado. Então, é um julgado curto aqui, meia página, que fica circunscrito a esse tema, a essa questão, né? Tranquilo. Vamos para o próximo. O delito de invasão de terras públicas não exige o emprego de violência para sua configuração, né? Esse verbo invasão, né? A questão em discussão consiste em saber se o emprego de violência é elemento essencial para a configuração do delito de invasão de terras públicas, conforme artigo 20, parágrafo único da lei. Vamos dar uma olhada nessa lei aqui, para a gente não ficar fora aqui. Vamos dar uma olhada nessa lei. Deixa eu abrir aqui no computador que vai ficar mais fácil. Lei 4947-966. Artigo 20. É o caso, pessoal. Esse caso aqui é o caso do movimento sem terra, tá? É exatamente o caso do movimento sem terra. Veja lá. Invadir com intenção de ocupá-las, terras da União, dos Estados e municípios. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, com propósito idêntico, invadir terras de órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais destinadas à reforma agrária. É o caso do movimento sem terra. E aí a questão é, a invasão foi pacífica, né? A invasão não se deu com violência, né?
Afasta esse crime? Não, não afasta. Tá? É um crime que não tem como elementar do tipo o emprego de violência. Basta ler aqui o artigo. É claro que essa palavra invasão, né? Invadir, ela tem, é um verbo, é o núcleo do tipo, ela tem uma conotação, de certo modo, mais forte. Mas invadir no sentido de que a pessoa estava do lado de fora, foi lá e invadiu com a intenção de ocupá-la. Invadiu no sentido de transpassou, né? Mas não precisa de violência. Essa é a conclusão do STJ. No caso, o Tribunal Quo considerou a conduta atípica, porque não ficou demonstrado que os acusados empregavam violência, né? Ocorre que, e aí o STJ mudou, né? Reformou o acordo. E aí diz o STJ, ocorre que o verbo núcleo do tipo é invadir, termo que encontra o seguinte significado no dicionário: a entrar à força, penetrar hostilmente em determinado lugar, apoderar-se, conquistar, tomar. Nota-se que o verbo nuclear do tipo não se reduz ao ingresso realizado por meio de atos violentos, podendo ocorrer por meio de atos clandestinos, não perceptíveis ao possuidor no primeiro momento. Então veja exatamente isso. Embora a palavra invadir efetivamente possa denotar, possa ter um conceito, um significado denotativo de violência, ela não é só isso, né? Com efeito, é possível que alguém, um estranho, invada uma casa aproveitando-se do descuido de seus moradores, né? Tal conduta não requer o emprego de qualquer ato violento e ainda assim configura a invasão. A intenção de ocupação é suficiente para a tipificação do delito. É interessante notar, eu até acrescentaria um argumento. Eu ia acrescentar um argumento que eu não tinha lido tudo aqui, mas ele fez, ó, exatamente esse argumento que eu ia acrescentar. Tá aqui, pretensão minha, o STJ fez. O que é que eu ia dizer? Ele disse aqui. Eu ia acrescentar o seguinte: se a gente analisar os tipos penais, sempre que o legislador quer inserir como elementar do tipo o emprego de violência, ele faz. Às vezes ele faz com a criação de um tipo, às vezes ele faz de um modo qualificado, mas quando ele não faz é porque ele não quer fazer. A gente não tem que imaginar o que não está dito. Então, invadir é invadir, né? É invasão. Então, portanto, conclusivamente, o tipo penal de invasão de terras públicas não exige o emprego de violência, bastando a intenção de ocupá-la para a configuração do delito. A ocupação está lá no tipo, né? Está aqui. Com idêntico propósito, no parágrafo único, que é a intenção de ocupá-la, né? Não pode ser uma invasão só para, não, só estou passando aqui, quero ir para o outro lado. Isso não é invasão, né? A intenção é efetivamente de ocupá-la, de tomar-lhe a posse, né? De se apossar. Vamos para o próximo julgamento. E aqui é um julgamento, pessoal, que é interessante, porque no informativo extraordinário aqui, informativo extraordinário número 27 do STJ, há dois julgados que tangenciam o tema, esse tema aqui, tá? Da inadimplemento da pena de multa. É bem interessante. Vamos ler aqui esse primeiro e eu vou fazer uma remissão ao segundo julgamento, que está no mesmo informativo, sobre o mesmo temática, tangencia a temática, tá? Esse aqui diz o seguinte: o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública robustece a presunção de hipossuficiência ao corroborar o prognóstico acerca da sua conjuntura socioeconômica, sendo tal circunstância apta a justificar a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda, não obstante o inadimplemento da pena de multa. Veja só, se estiver presente a hipossuficiência, a punibilidade pode ser extinta mesmo diante do inadimplemento da pena de multa. Aqui é feito um histórico do tema 931, que é muito interessante, tá? O tema 931 do STJ, que sofreu uma reviravolta. Vamos ver ele aqui. No primeiro momento, o STJ tinha decidido o seguinte, né? O STJ, e aí isso aqui é a posição
STF, tá? Posição antiga. Antes de eu ler, eu vou grifar aqui para não confundir ninguém. Deixa eu ver se a tela tá. Isso. Vamos lá. Qual era a posição antiga? Eu vou grifar aqui de amarelo. Para o tema 931 da jurisprudência do STJ. Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade. No entanto, veja só, no entanto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a alteração do artigo 51 pela Lei de 96 não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta à extinção de punibilidade do apenado. Após o julgamento dessa ação constitucional, foi dada nova redação por uma lei de 2009, passando o dispositivo legal a estabelecer que, transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida do valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo, bem como em relação à nova lei, o STJ firmou em uma revisão de tese para o tema 931 o seguinte texto: na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, essa aqui foi a segunda tese firmada pelo STJ. Aqui foi a primeira, certo? No primeiro momento, prestem atenção, o STJ decidiu que o inadimplemento da pena de multa não obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade, certo? No segundo momento, o STJ disse exatamente o contrário. O inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, no primeiro momento, em 2015, ele disse que não obsta. Depois, acredito que foi em 2020, tá? Mas depois eu coloco o ano aqui. Tá? Então, primeiro, ele disse o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Ou seja, se o cidadão deixa de pagar a multa, né, ele, cumprindo as demais sanções, ele tem a sua extinção de punibilidade. Ou seja, o inadimplemento, deixar de pagar a multa penal, a sanção penal. Só que aí vem o Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade, diz que a sanção penal tem caráter de pena de multa e o seu inadimplemento obsta à extinção da punibilidade. Isso em 2019. E depois vem a alteração legislativa e diz que, transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas. Diante desses dois contextos, do Supremo e do legislador, o STJ fez uma revisão de tese e chegou à seguinte conclusão: na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, ele saiu de um extremo para outro. Ora, não impede a extinção da punibilidade, ou seja, a pessoa pode ficar livre. Não pagou a multa, pode ficar livre. Isso em 2015. Veio o Supremo e a legislação, e aí o STJ muda a tese para dizer, opa, não, tem que pagar. Enquanto não pagar, a pena não é extinta, não há extinção de punibilidade. E a cobrança dessa multa observará a dívida de valor da Fazenda Pública e tudo. Mas a novela não está aqui, vamos lá. Aí o que foi que aconteceu? Vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça reavaliou sua posição e aí chegou na seguinte tese: na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não obsta ao reconhecimento da extinção de punibilidade.
Pessoal, e o STJ fez isso reavaliando a decisão proferida naquela ação direta de inconstitucionalidade 3.150, que era endereçada especificamente a crimes de colarinho branco. Crimes que tinham como acusados pessoas de alto poder aquisitivo. E aí o STJ revê pela terceira vez a tese para dizer, olha, veja só, em regra, o inadimplemento da sanção de multa, da sanção pecuniária, não obsta, obsta, impede a extinção de punibilidade. Impede a extinção de punibilidade. Mas ela não obsta a extinção de punibilidade quando se tratar de réu comprovadamente hipossuficiente. Então, trouxe o elemento da hipossuficiência. Nós partimos de uma primeira tese, certo? Primeira tese, no sentido de que o inadimplemento não impedia a extinção de punibilidade. Isso para réu rico, para réu pobre, para todos. Depois vem o Supremo, notadamente numa ação direta de inconstitucionalidade, num processo objetivo que tratava de réus ricos, né, por assim dizer. O STJ vem numa segunda tese, revisa essa tese e diz, opa, o inadimplemento da sanção pecuniária impede a extinção da punibilidade. Inverte. Ok. Mas, reanalisando as razões da ação direta de inconstitucionalidade, o STJ chega numa terceira tese, intermediária, digamos assim, que traz o elemento da hipossuficiência que se coloca entre as duas primeiras teses. Diz, olha, em regra, o inadimplemento da sanção pecuniária impede efetivamente a extinção da punibilidade. Mas, se o réu for hipossuficiente, não impede. A gente pode decretar a extinção da punibilidade. Nesse caso concreto aqui, nesse aqui que eu estou tratando, né? O STJ considerou que o fato do apenado ser assistido pela Defensoria Pública, não obstante ele tinha o inadimplemento da pena de multa, trazia a presunção da sua hipossuficiência, autorizando, conforme a terceira tese firmada para o tema 931, a extinção da punibilidade. Aqui é o detalhe, e aqui são as três teses firmadas para esse tema. No final das contas, ficou uma tese meio que intermediária para acomodar a situação de réus hipossuficientes. Eu trago aqui do site do STJ, olha como é interessante. Se vocês quiserem acessar, aqui você acessa o site do STJ, precedentes qualificados, tá? E aqui nós temos o tema repetitivo 931, e aí nós temos aqui bem direitinho, ó, o tema passou por 3 procedimentos de revisão. E aqui historia esses 3 procedimentos de revisão, para chegar, né, ao final, a seguinte tese. O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção de punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente em decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. Essa é a tese final firmada pelo STJ, né? Então, primeiro, aqui tem a historia, né? As teses, né? E aqui nós temos as 3 teses que foram firmadas. Olha. Primeira tese, né? Que está aqui, inclusive, essa primeira tese está aqui no nosso... É a primeira aqui, ó. Tá? Primeira tese. Qual foi a primeira tese? Nos casos... Peraí. Primeira tese. Nos casos em que haja condenação à pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta reconhecimento. Isso aqui mudou Supremo. Aí, na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento obsta. E aí a última tese. Na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. É muito interessante esse vai e vem, né? E agora nós temos uma tese aqui firmada aqui um pouco mais completa, né? Nesse sentido aqui. Inadimplemento da pena de multa após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
não obsta a extinção de punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficiente motivada que indique concretamente a possibilidade do pagamento da sanção pecuniária. Beleza, pessoal? E aí, nesse julgamento aqui, foi a questão da Defensoria Pública, e nós temos nesse mesmo informativo aqui, foi comentado, acredito que no primeiro vídeo, tá? Acho que no primeiro vídeo que nós fizemos, esse mesmo informativo aqui, esse tema é tangenciado 2 vezes. Não é? 2 vezes. Deixa eu chegar lá. Aqui, eu gravo esses vídeos aqui sem muita edição, porque é um grupo de estudo. Nós estamos aqui, a proposta aqui é estudar juntos. Pegar o caderno aqui e estudar juntos, né? Aqui, ó. A alegação, julgamento da 5ª turma, 25/2/2025. A alegação de hipossuficiência para a extinção de punibilidade com o inadimplemento da pena de multa requer a demonstração concreta da impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada. Ou seja, nesse julgamento aqui, o desdobramento da tese do tema 931, que aqui é inclusive referenciado aqui, ó, 931. Hã? Aqui, o tema 931 foi referenciado e foi referenciado um julgamento do STF de 2024 no seguinte sentido. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção de punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa, conjuntamente combinada com a pena privativa de liberdade, ressalvada, diz o Supremo, a hipótese que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial, ou seja, dentro do que o STJ terminou por definir. Então, o STF aqui e o STJ, né, estão em consonância, né? A hipossuficiência pode justificar a extinção. Oh, pessoal, desculpa aqui. Tá aqui o texto. Né? Pode justificar a extinção da punibilidade. Deixa eu botar essa minha cabeçona aqui para mais para baixo. Beleza. E aí, vejam só aqui, né? Nesse caso aqui, o que o juiz atentou foi que ele não podia pagar, suponhamos, ele não podia pagar 10 mil de uma vez, mas podia pagar 20 parcelas de R$500. Podia fazer um parcelamento. Você viu que esses valores são dívidas, seguem as regras das dívidas da Fazenda Pública. Podia fazer um parcelamento. Então, ele não tinha condições econômicas de pagar à vista, mas tinha condições de pagar parcelado. Se ele tinha condições de pagar parcelado, não está autorizada a aplicação da exceção da hipossuficiência para extinção da punibilidade em razão do inadimplemento, porque ele pode pagar parcelado. Entende? Então, essa é uma outra aplicação no mesmo informativo peculiar do nosso tema 931, que passou por 3 teses, né? 3 teses, tá? 3 teses. Aqui a questão da Defensoria Pública e lá em cima, mais em cima do mesmo informativo extraordinário, a questão da possibilidade de pagamento parcelado, né? De pagamento parcelado que obstou o reconhecimento o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo inadimplemento. Então esse aqui é o tema 931, né, da jurisprudência do STJ, que agora encontra, né, no Supremo respaldo, né, depois de todas esse vai e vem, nós ficamos ao final com essa compreensão da hipossuficiência como um elemento a ser aferido nos autos pelo magistrado que pode justificar a extinção da punibilidade. Eu destaco aqui, novamente, apenas para fechar esse ponto, né, exatamente esse precedente do Supremo que eu destaquei, né, aqui na página 12, aqui, nessa perspectiva aqui da forma parcelada, que é o precedente na ação direta de inconstitucionalidade 732, que foi ao encontro dessa terceira, né, versão de tese para o tema 931. Tema 931, né? Eu vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui, olha ele. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi justamente ajuizada em relação à alteração legislativa que sofreu
o Código Penal. E aí eu destaco o item 3. É constitucional condicionar o recolhimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa, conjuntamente combinada com a pena privativa de liberdade, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento de sanção patrimonial, que é justamente o caso da hipossuficiência que ficou em consonância com o entendimento atual do STJ. O inadimplemento da pena de multa após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção de pena ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente em decisão suficientemente fundamentada, motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. Aqui só está escrito de uma maneira invertida, né? Mas aqui está aqui, ó, que foi a tese de 2021. Na hipótese de condenação concomitante, a pena privativa de liberdade e inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade. Eu acho que a exaustão aqui vencemos esse tema. Podemos voltar lá para a página 27, estamos pertinho aqui de terminar o nosso informativo e podemos passar aqui com segurança para o próximo julgamento, que diz o seguinte: destaque, é ilícita, ou seja, é vedada, a realização de buscas domiciliares coletivas generalizadas e indiscriminadas por meio de varreduras de várias residências existentes nas proximidades do local da abordagem policial, uma vez que a vedação à pesca probatória, decorrente do artigo 243.1 do CPP, também deve ser aplicada à busca domiciliar não precedida de mandado. Eu não sei se todos aqui que me assistem aqui, por ocasião desse julgamento, lembram ou assistiram ao filme Tropa de Elite, né? Eu acho que é o Tropa de Elite 1, no qual os policiais invadem as casas, saem invadindo casa por casa procurando, e aí ele chega para a pessoa, dá um tapa e diz: você permite que eu entre na sua residência? Aí já entra, aí sai entrando nas residências, uma atrás da outra, uma atrás da outra. É mais ou menos esse contexto aqui. Eu me lembrei dessa cena do filme, né? Mas vamos ler aqui alguns pontos aqui, né? O Supremo Tribunal Federal, que é importante destacar, em repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando aparado infundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indica estar ocorrendo no interior da casa situação de flagrante delito, que é o que a Constituição Federal permite, né? Esse é o tema de repercussão geral 280, né? Olha só, no caso concreto, os policiais estavam em patrulhamento numa favela, exatamente numa favela, naquele contexto que eu falei, uma região, quando avistaram o paciente e outro indivíduo. Paciente porque aqui a gente está em habeas corpus, ó. Chama de paciente. É recurso em habeas corpus, na origem habeas corpus. Diante da aproximação policial, os dois tentaram empreender fuga e por essa razão foram revistados. Com o acusado foi encontrada certa quantia em dinheiro e com o outro indivíduo nada foi encontrado. O réu supostamente haveria confessado em caráter informal que o dinheiro era advindo do tráfico. Em seguida, aqui o problema, os policiais entraram na viela e promoveram averiguações pelos barracos próximos, ou seja, fizeram uma varredura na viela através das drogas. Durante essa diligência, no interior de um barraco, com a porta encostada, encontraram as porções de drogas descritas na denúncia. Bem parecido com a situação. Só que lá, eu acho que eles estavam procurando, era uma outra circunstância, né? Lá no filme, né? Só que lá no filme. Nota-se, portanto, que a busca pessoal inicialmente empreendida pelos policiais foi válida, tendo em vista que a tentativa de fuga é motivo idôneo para abordagem. Todavia, não há permissível fundamento legal para que os policiais promovessem varredura nos barracos próximos, ou seja, de pessoas que invadindo barracos de pessoas que são residências, de pessoas que não necessariamente estavam envolvidas no tráfico de droga, não havia indícios para isso. E aqui é justamente onde está essa busca generalizada e indiscriminada, sem uma discriminação. A pesca probatória, né?
a apreensão do dinheiro em espécie com o denunciado em via pública não autoriza, por si só, a realização de buscas generalizadas e coletivas em todas as residências da proximidade do local da abordagem. Ou seja, o indício do flagrante delito, que é, de acordo com o tema 280, o que autorizaria o ingresso sem o mandado, ele não está caracterizado com o encontro da quantia em dinheiro. Mesmo que estivesse, não autorizaria que você autorizasse o ingresso em residências indiscriminadas. Né? Residências indiscriminadas. É claro que a gente está falando aqui de uma região de favela. Mas imagine uma região com casas, imagine a polícia sai entrando casa após casa, procurando droga, porque encontrou na calçada 2 ou 3 pessoas com dinheiro supostamente proveniente do tráfico de droga. Então, é algo muito genérico, muito indiscriminado do ponto de vista do ingresso no domicílio, né? E da necessidade do que o Supremo firma, que é o que a Constituição firma, que é o flagrante delito, né? E aí o Superior Tribunal de Justiça esclarece, né, que essa situação dependeria de fundadas razões de flagrante delito dentro da residência, previamente identificada, ou de prévia obtenção de mandado judicial relacionado a uma residência devidamente identificada. Ainda que tivesse mandado judicial, precisaria ser identificado. O que não se tem notícia nos autos. Se após uma busca pessoal em via pública a apreensão do corpo do delito, ingresso em domicílio do indivíduo revistado pressupõe indícios prévios acerca de mais objetos ilícitos dentro do lar. Isto é, depende do indicativo concreto de que a sua casa está sendo usada de base para o tráfico de droga, né? Afinal, se nenhuma autoridade judicial é permitida autorizar a devassa domiciliar coletiva, com ainda mais razão é vedado que a medida desse tipo seja diretamente executada pelo próprio policial, a saber, em caráter autoexecutório. É o que eu falei. Mesmo com mandado, mesmo com ordem judicial, não poderia ser feito da forma que eles fizeram. Mesmo que eles estivessem respaldados em um mandado judicial, né? Então, pessoal, é um julgamento importante, mas que repisa conceitos aqui relativamente comuns de direito penal e simples e também já de todo conhecido. Vamos para o próximo aqui, para a gente encerrar esse julgamento aqui, né? Esse informativo aqui, né? O destaque aqui desse julgamento é lícita a busca pessoal realizada por guardas florestais no contexto de flagrante delito diante da existência de fundada suspeita, não havendo extrapolação de suas atribuições legais. Né? Isso aqui foi ocorrido no interior de uma unidade de conservação e se referia a um crime ambiental, potencialmente um crime ambiental. E, embora a guarda florestal não se enquadre no conceito de autoridade policial, né, tem aptidão para realizar o flagrante facultativo. Né? Na hipótese que os guardas florestais depararam-se com o carro do acusado em local ermo, escuro e comumente frequentado por caçadores em unidade de conservação, o que constitui justa causa para a busca veicular, a qual foi autorizada pelo réu. Então, os guardas florestais, que embora não possuam a condição técnica de autoridade policial, mas eles encontraram um carro em local ermo, né, com a suspeita, pela prática reiterada do que se observa, de que se tratavam de caçadores. E o próprio réu autorizou, né, que para mim isso aqui já seria fundamento bastante. Né? O próprio réu autorizou a revista. Né? E aí eles encontraram no carro, né, nessa revista, uma espingarda sem documentação e os cartuchos, além de objetos utilizados na caça. Né? E aí o STJ concluiu que é lícita que essa busca pessoal realizada nesse contexto de flagrante delito, estavam em relação ao delito de caça, né, estavam com todos os instrumentos do crime, os apetrechos para realizar, e a fundada suspeita, não houve extrapolação e também não há motivos aqui para haver anulidade. Vamos para o próximo. Esse caso aqui é interessante porque é um contexto bem específico. O cidadão era prefeito e, na condição de prefeito, ele tem, portanto, foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça e ele foi denunciado. Enfim, não é útil para entendermos o julgamento aqui.
aferir qual era o crime, mas ele foi processado. E na época que ele era prefeito, a ação começou no Tribunal de Justiça. E os desembargadores que ali estavam tomaram ciência, né, tecnicamente, das acusações e praticaram atos processuais em relação a esta persecução penal. O mandato de prefeito se extinguiu e, portanto, o processo que estava no segundo grau foi para o juiz de primeiro grau, na concepção de que, anterior, né, de que o fim do mandato não prorrogaria o exercício do foro por prerrogativa de função. Mas o processo foi devolvido à primeira instância, ele foi sentenciado, foi julgado, e em grau de apelação, por uma coincidência, os mesmos desembargadores que no início do processo haviam praticado os atos processuais relativos à mesma apuração criminal, foram julgar a apelação. É interessante porque provavelmente o desembargador que foi julgar em grau de apelação havia, naqueles mesmos autos, despachado ou tomado alguma decisão ou participado de alguma sessão de julgamento lá no início do processo, ia estar o nome dele, mas no momento em que o processo estava como no tribunal na condição de juízo originário. É interessante, pessoal, essas questões aqui, porque a gente vê que os tribunais no Brasil, eles têm essa, eu vou usar um termo, talvez não seja o melhor, mas essa esquizofrenia, né? E aí não é eu não quero dar uma conotação pejorativa, mas essa característica dúplice, talvez seja melhor chamar assim, no sentido de exercer jurisdições diferentes. O Tribunal de Justiça exerce sua jurisdição recursal, o julgamento de recursos, e o Tribunal de Justiça exerce sua jurisdição originária, no julgamento de ações penais de autoridades que tenham foro por prerrogativa nele. O que aconteceu aqui é que, inicialmente, o tribunal exerceu, de maneira legítima, sua jurisdição na condição de corte originária, porque era uma ação penal contra um prefeito, e, posteriormente, de modo subsequente, cessando o foro por prerrogativa, esse mesmo tribunal veio a exercer, por seus membros, competência recursal na condição de corte de apelação. Então, nada mais natural. Não há nulidade nenhuma que esses desembargadores, na condição de julgadores do recurso de apelação, tenham, outrora, em relação aos mesmos fatos, desempenhado o papel nos autos de juízo ou de julgadores de um órgão de jurisdição originária em virtude do foro por prerrogativa. Não há nulidade aqui ou impedimento, né? Por impedimento, né? Então, qual é o destaque aqui do STJ? Exatamente nesse contexto. As causas impeditivas do juiz estão previstas no CPP, não havendo impedimento dos magistrados que atuaram anteriormente no feito, porém, na mesma instância. Veja só, a questão em discussão consiste em saber se o CPP torna impedidos os desembargadores e origem para julgar a apelação quando, em fase processual anterior, atuaram no mesmo feito com competência por prerrogativa de função de investigado acusado cujo mandato eletivo de prefeito extinguiu-se no curso do feito. O STJ concluiu que não há impedimento de magistrados que atuaram anteriormente no feito, porém, na mesma instância. Interessante, né? Vamos para o próximo julgamento. Aplica-se a taxa Selic como índice de correção monetária para os valores oriundos de depósitos judiciais e extrajudiciais realizados no interesse da Administração Pública Federal nos feitos criminais de competência da Justiça Federal. Então, aqui é uma discussão antiga, né, se a TR teria capacidade de recomposição do poder de compra do valor. Você sabe que R$100 no início do ano não são os mesmos R$100 no final do ano. Nós temos um país com meta inflacionária, temos meta de inflação. O Banco Central persegue uma meta, claro, dentro de uma banda, né? Vamos supor que a meta da inflação é 3,5%, ele pode ir até 4,5%, 2,5%. Então, mas ele deseja uma certa inflação. Então, já é esperado que a moeda se desvalorize. Nós precisamos ter a aplicação de índice de correção que seja capaz, esses índices sejam capazes de refletir essa desvalorização, de trazer a recomposição inflacionária da moeda. Chegou-se à conclusão de maneira geral no direito, eu digo no direito administrativo, no direito tributário, que a TR não é suficiente. Isso foi, inclusive, objeto de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, né?
No julgamento da ADI 5090, o Supremo reafirmou o entendimento seguinte, que a TR é um índice prefixado a partir de critérios técnicos desvinculados da inflação. Portanto, uma vez que a TR é calculada antes da inflação ocorrer, por óbvio, não capta a sua variação, havendo completa desvinculação entre a remuneração da caderneta de poupança e a evolução dos preços da economia. Né? Assim, deve ser utilizada a Selic como índice de correção monetária para os valores oriundos dos depósitos judiciais realizados no interesse da Administração Pública Federal nos feitos criminais de competência da Justiça Federal. Julgamento relativamente simples, né? E o último julgamento, para encerrar, o seguinte destaque. É possível a determinação de monitoração eletrônica como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, ainda que se trate de pessoa em situação de rua, né? E o STJ decidiu que a utilização de tornozeleira eletrônica é essencial para a localização e identificação de suas atividades, a fim de garantir que a pena está sendo cumprida, né? Então é importante destacar que o carregamento de tornozeleira poderá ser realizado nos equipamentos públicos de assistência à população em situação de rua, não se tratando de obstáculo intransponível para o cumprimento da condição. Uma situação, de certo modo, interessante, né? Porque o apenado aqui vive em situação de rua. E aí como é que vai fazer o monitoramento eletrônico de alguém que vive numa situação de rua? Como é que ele vai carregar o equipamento? Aí o STJ disse que não haveria problema nenhum com isso, inclusive destacando que ele pode buscar entidades que prestam assistência à população nessa condição para que faça o carregamento desse equipamento, tá? Também é um julgado intuitivo aqui, não tem muito o que discorrer a respeito de técnica de mudança de jurisprudência, como aquele que a gente comentou há alguns minutos atrás, do tema do STJ que mudou 3 vezes, então isso aqui está tranquilo. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, comentar esses julgamentos, eu aprendo muito, eu estudo enquanto falo, eu aprendo enquanto falo e compartilho esse momento de aprendizado aqui com vocês. Então, acompanhe aqui os vídeos no canal, acompanhe aqui, estude comigo aqui esses informativos e eu lhe vejo nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço a todas e a todos e bons estudos para vocês.